antes de nós darmos início, eu quero lembrá-los que a palestra que complementa muito sobre os capítulos anteriores, frutos, árvore, vivência espiritual, obra, a diferença, né, entre obra, merecimento, evolução, fruto, vivência espiritual, já está no nosso site. Foi lançada agora sexta-feira passada, ontem, né? Está muito boa, esclarece bem essa coisa que muitos de nós temos dúvida. Muitos perguntam assim, se a obra é evolução, mas se não é, o que é evolução? Por que temos que fazer a obra? Quais são os frutos, né, de um espírito? Aonde entra o merecimento? Então, todas essas questões são respondidas nesta palestra, porque muitas vezes ficamos muito focados no trabalho de obra, né, de caridade, e esquecemos de produzir frutos. Então, está lá, vai complementar muito a reforma íntima do sábado passado. Vamos ler inicialmente e depois nós vamos comentá-la. Lição de número 123. Esperar em Cristo. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. O comentário de Emmanuel. O exame do versículo fornece ao estudioso exemplificações muito claras. É natural confiar em Cristo e guardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Então ele faz uma pergunta para nós. Seria razoável contar com o Senhor tão somente nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escala pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnado, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não nos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardar o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, o título da lição é Esperar em Cristo. E aí Emmanuel vai esclarecer o que significa esperar em Cristo. Muitos de nós utilizamos essa expressão. Eu estou esperando em Cristo. E alguns dizem, é esperança. Esperar em Cristo é ter esperança. Será mesmo? É aguardar. Então, Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, já fala um pouquinho sobre esse esperar em Cristo. E diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, porque então não entendemos ainda qual é o papel do Cristo em nossas vidas e o que significa o conhecimento em nossa vida, né? Às vezes, falamos muito na palestra de sexta-feira agora,
que muitos de nós somos fechados na ideia de que a minha vida só tem uma, é essa que eu estou vivendo. Então, é como se eu não fosse continuar existindo depois de partir. Mas vamos entender isso. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Então ele fala assim: olha, é natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas como é esse aguardar e o que é esperar em Cristo? Aí ele nos faz uma pergunta: o que dizer da angústia de alma, da alma atormentada? Muitas almas estão atormentadas, né? No círculo dos cuidados terrestres. O que pensar das almas atormentadas por causa de alguma coisa que está acontecendo no agora, na vida terrestre, seja na área do relacionamento, na área financeira, na área espiritual, na área profissional, na área sentimental, e já está esperando egoisticamente que Jesus venha lhe satisfazer os caprichos imediatos. Muitos de nós, ele está dizendo assim, ainda continuamos um pouco na infância, como se o Cristo fosse um Papai Noel, e que a mensagem, e que o papel dele, a tarefa dele, a obrigação do Cristo é sempre nos aliviar dos problemas, dos sofrimentos, das dificuldades, dos empecilhos da vida terrena. Por isso que ele está falando aqui, vida terrena. Então, muitos de nós acreditamos assim, confiar no Cristo e aguardar nele é ficarmos embaixo ou sob a sombra do Cristo, né? Aguardando benefícios imediatos na nossa vida terrena. Benefício imediato na nossa vida terrena significa que ele resolva, que nos dê soluções para as situaçõezinhas da nossa vida que muitas vezes fazem parte da vida material. Por exemplo, vamos lá, eu vou colocar aqui. Vamos dizer que eu esteja aguardando em Cristo a solução, por exemplo, se eu vou conseguir um emprego ou não. Olha, se eu não sair para procurar, se eu não bater nas portas, se eu não distribuir currículos, se eu não dizer às pessoas que estou precisando, se eu não pedir, não vai vir. Então, é uma questão pequena para o Cristo ficar resolvendo por nós. Mas é um problema que nós temos na nossa vida terrena. Quem passou pela vida terrena, quem está passando pela vida terrena, sabe que o trabalho é muito importante. Da onde vem o nosso ganha-pão. Problemas financeiros. Nós também sabemos que muitas vezes o problema financeiro vem do exagerado gastos que nós temos. Claro que existem aqueles que nem têm o que gastar, mas tem aqueles que geralmente gastam além daquilo que têm. Então tudo isso acontece por um mau comportamento. Hoje nós temos uma teoria de que de uma corrente, inclusive de autoajuda na internet, que diz que está auxiliando o ser humano a se educar nas suas partes de finanças. Então eles dizem assim, olha, se você acredita que para quitar suas dívidas você precisa ganhar mais, você já está errado. E aí você fala assim, mas não tem sentido isso, eu preciso ter dinheiro para quitar minhas dívidas. Na verdade, você precisa gastar menos para poder quitar suas dívidas. Porque ninguém nasceu com dívida. O que aconteceu é que de algum determinado momento a dívida surgiu. A dívida surge no momento de um descontrole. E depois
se eu não me controlar dali em diante, ela vai ficar rolando. Quanto mais eu ganho, mais dívida eu faço, porque mais eu gasto. Imagina que se eu ganhar 10 reais, eu ganho 10 reais, eu gasto 15. Se eu ganhar 20, eu vou gastar 25. Se eu ganhar 1.000, eu vou gastar 1.500. Então a dívida aumenta de acordo com o valor que você também ganha. Então por isso que eles estão falando assim, é a corrente nova. Você não pode depositar a esperança de pagar suas dívidas em ganhar mais dinheiro, porque isso leva você a trabalhar mais, leva você a se escravizar mais, leva você numa ansiedade maior e que gera a ansiedade e o cansaço, leva você um gasto maior e que daqui a pouco, assim que você pegar na mão um dinheiro que vai pagar suas dívidas, você vai pagar as dívidas e fazer um gasto maior ainda. Então, ele fala que você tem que depositar suas esperanças na educação financeira. É ela que vai ser a sua maior aliada para você quitar suas dívidas. Aqui é um parênteses, né, para mostrar para nós. Mas, uma das coisas é essa também. São alguns problemas que a gente tem durante a nossa vida. Doenças. Olha, tem uma doença, você cura, tem outra doença. Ninguém vai ficar sem doença. Ninguém vai ficar sem problema orgânico. Virose, bactérias, tem de milhares no mundo. Muitas vezes eu saio de um, caio no outro, saio de um, caio no outro, saio do um e caio no outro. Né? Então, também ainda é um momento, é um problema que angustia a alma no círculo dos cuidados terrestres. É isso que ele quer falar. Relacionamento é um problema que atormenta no círculo dos cuidados terrestres. E muitas vezes nós estamos esperando egoisticamente, que é isso que ele está dizendo, que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos. Por quê? Porque muitas vezes eu quero uma solução da minha maneira. Né? Então, vamos supor que eu esteja com problema de arranjar um emprego. Então eu quero, a solução minha a ideia minha, meu pensamento se Jesus quer me ajudar, ele tem que me dar um bom emprego onde eu não trabalhe muito, trabalho poucas horas e tenho bastante férias. É um problema, tá certo? Se eu estou com um problema no relacionamento, então como eu quero resolver o relacionamento? Quero arranjar uma pessoa perfeita, que não tem defeitos, que nunca fica nervoso, que nunca fica bravo, que nunca se descontrola, que é muito inteligente, certo? Se eu tenho problemas na área da saúde, eu já penso assim, eu nunca posso ter nenhum problema na área de saúde, porque se eu tenho algum problema, é como se eu achasse que eu estou sendo castigado, punido, e não é verdade. Nós vemos muitas vezes Chico Xavier cheio, olha Divaldo Franco aí, cheio de doenças. A idade também vai diminuindo a vitalidade do nosso corpo e é natural que com o tempo vai surgindo doenças da maneira como nós levamos a vida nossa desde que quando chegamos na Terra até hoje. Então muitas doenças que surgem depois de uma certa idade já é consequências da violência que nós submetemos o nosso corpo em algum momento da nossa existência terrena. E muitas vezes nós queremos corrigir isso rapidamente. Também fica um pouco mais difícil. Então vamos lá. Aí ele continua dizendo assim, seria razoável, perguntando, contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Porque ele está falando assim, o que a gente não, como a gente pensa sobre essas questões passageiras da vida, na relação com Deus, na relação com o Cristo, na relação com a evolução, com o bem? Eu preciso definir isso para eu conseguir colocar aonde está a evolução, o aprendizado. Porque se eu não definir qual é a minha relação com Deus, com o Cristo, com a verdade, com a evolução, com a religião,
Ele está dizendo isso, está nos chamando essa atenção, né? Então ele está pensando assim: como você vê a sua relação com Deus? É só nas questões passageiras da vida, momentâneas, desta vida temporária, passageira, limitada, ou a sua visão, a forma como você compreende nessa relação com Deus é muito além disso aqui? A tão grande a sua visão, tão grande sua expectativa de evolução, que para você muitas vezes até se esquece de você mesmo. Para você tanto faz se você está doente, empregado, passando dificuldade, com um relacionamento conturbado, seja o que for, mas ainda você tem aquele papel, aquela esperança, aquele compromisso enorme com Deus, com a sua evolução. Então é isso que ele está querendo fazer-nos refletir. Por isso que ele está falando: seria razoável contar com o Senhor tão somente nas expressões passageiras da vida fragmentária? Vamos imaginar uma pessoa, ó Chico Xavier, é bacana o depoimento dele. Já lá nos finalzinhos da vida dele, disse: olha, nunca contei dinheiro. Ele nunca teve dinheiro na mão para contar, ele fala assim, 10, 20, 30, quanto ele tinha. Todo o bem que passou pela minha mão, nada retive. Não tenho nenhum imóvel em meu nome. Então ele diz assim: vou partir desta vida tão livre dela, tão livre. O imóvel que ele tem, ele ainda fala assim: o imóvel que eu tenho, que eu uso, ele já está doado, né? Já está no nome de quem ele achava que deve ir, mas ele tem o usufruto. Então ele falou: quando eu partir daqui, não me sinto absolutamente ligado a nada deste mundo, porque hoje, se eu quisesse dizer que algo é meu, legítimo, não tenho nada. Não tenho mais nada. Então ele estava, mas nem por isso, e ele estava muito doente mesmo. Então ele estava muito doente, debilitado, trabalhava muito, não tinha nada no nome dele. Ainda disse assim, bem assim: até a minha roupa que eu uso, são as pessoas que me dão quando eu gasto as minhas em uso no trabalho. É uma coisa muito interessante ele falando como ele levou a vida dele. Então, mostrando para nós assim, interessante. Daí, então, quando ele partir, acabou. Mas o que ele fez da vida dele? Ele priorizou tanto a relação dele com Deus, tanto a evolução dele, tanto o trabalho dele, que ele não divide isso. Nada disso, nada dessa vida transitória, nada dessa vida atual concorreu com o processo do trabalho evolutivo dele. Ou seja, ele vivia diferente de nós. Ele vivia assim, ele vivia a serviço do bem, do Cristo, e com algum tempinho que ele tinha com as coisas transitórias da vida. Nós vivemos muito tempo a vida transitória e de vez em quando algum tempinho para a nossa evolução. É completamente inverso a visão que ele tinha do mundo. Daí então ele seria assim: o que pensar para nós, né? O que pensarmos, como está a nossa relação com Deus, com o Cristo, e se é razoável contar com o Senhor somente nas expressões passageiras da vida fragmentada. Depois ele continua dizendo assim: é indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida. O que é vida? Quando eu falo assim, olha, nós temos que nos preparar na vida. Muitos pensam, vida é nessa vida atual, vida orgânica. Então, olha, sem confundi-lo com uma vida.
A nossa relação com Deus é para a nossa vida. Eu vou trocar a palavra vida para ficar mais fácil. Enquanto existirmos. Porque aí fica melhor. Porque às vezes quando a gente fala vida, eu penso essa vida. Eu só tenho essa vida. Não, a sua grandeza é com a sua existência. Como você não morre, nunca mais deixará de existir. Então a sua relação com Deus é por toda a tua existência infinita. E não tem condições alguma. Não importa se você está doente, saudável, empregado, desempregado, bem financeiramente, não está bem financeiramente. Se você tem bons relacionamentos, não está bem nos seus relacionamentos, profissional ou não está bem no profissional, não tem nada a ver. O que essa lição está dizendo mais ou menos assim: separa os problemas, dificuldades, empecilhos, a vida física e a vida espiritual. É mais ou menos, ele está querendo dizer assim, ó, não misture na escola todos os problemas da sua vida. Você está indo para a escola. A gente ia para a escola aprender a ler, escrever, enfim, ou ir para a faculdade para se formar. O que a gente fazia? A gente tentava ir para a escola. Na escola eu sou um aluno em que tenho que estar prestando atenção na sala de aula, ouvindo o que o professor está falando, eu tenho os amigos, os colegas da sala de aula, mas eu não levo a minha casa, meus problemas, tudo para dentro da sala de aula. Muitos os meus colegas nem sabem às vezes onde eu moro, e eu frequento aquela escola 365 dias do ano. Então, é isso. Aqui na escola eu sou um aluno, eu tenho a minha vida fora da escola. Ótimo, legal. Então é mais ou menos isso que ele está querendo falar. Você tem a sua vida material, física, né? Mas você tem a sua evolução. A escola, você sabe que é passageiro. Vai passar o primeiro ano, segundo ano, terceiro, vai formar, tá? Acabou. Muitas vezes os amigos da sua escola, da sua universidade, você nunca mais vai encontrar na sua vida. E se encontrar, talvez nem te conheçam mais, nem você os conhece. Foi passageiro. Você sempre esteve ali naquela escola sabendo que era passageiro. Ali não é para sempre. Mas você sabia que saindo da escola, a escola iria acabar um dia de exigir a sua frequência, e você estaria indo para a vida real sua. A vida real. Sua família, o local onde você mora, sua profissão e sua vida. Ele está dizendo, não misture as duas coisas. Né? Não misture as duas coisas. E isso é importante. Então, o que nós estamos hoje fazendo é misturando as duas coisas. A nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o aprendizado não tem absolutamente nada a ver com a minha saúde física, minha saúde financeira, minha saúde profissional, minha saúde de relacionamento. Nada a ver com as coisas materiais desta vida. Ela é independente. A minha fidelidade a Deus, não é a Deus, a minha fidelidade à minha evolução, a minha fidelidade ao meu progresso, ao meu desenvolvimento, é independente da minha vida material, de tudo que acontece na minha vida material. Existir, está dizendo assim, não é viajar na zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. Ou seja, existir não é passar por infância, juventude, madureza e velhice e morrer. Isso não é existir. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É estarmos presentes, conectados e interagindo com sentimento e raciocínio da criação. Significa que é como eu preciso estar o tempo todo desperto, acordado. Eu tenho que estar o tempo todo sentindo a minha relação com Deus. Ou seja, como que eu vou sentir minha relação com Deus
com Jesus. É sentir espírito? Não, então vou trocar o termo aqui. Sentindo paz de consciência, tranquilidade, calma. Por quê? Não é isso? Estar em Cristo. O Cristo representou para nós, ele falou assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele representou para nós o maior sentimento de paz que existe. É isso. No mínimo, se você está em Cristo, você está em paz. Sem aflição, sem preocupação. E isso é participar sentimentalmente. Agora ele fala, e pelo raciocínio. Não é só sentir-se em paz, sentir-se bem, sentir-se seguro, sem medo, sem ansiedade. Não, isso ainda tem que participar pelo raciocínio. Ou seja, como eu vou participar com o raciocínio? É refletir, meditar sobre o conhecimento da vida, sobre os conhecimentos que ele nos deixou, aprofundarmos mesmo dentro dele, fazermos parte pelo raciocínio. Eu passo a amar então nessa forma a Deus, não porque eu sou obrigado a amar, porque eu tenho medo de não sentir amor, então o diabo vem me pegar, o mal vem me pegar, ou então eu vou para o inferno, então eu tenho um pavor de pensar que eu não amo a Deus, de aceitar Deus como Criador, porque então eu vou para o inferno, né? Assim que a gente pensa. Não. É porque você participou com o seu raciocínio, com toda a força que você teve da tua inteligência e nunca conseguiu refutar Deus na sua vida. Nunca conseguiu se ver sem Deus na sua vida. A ponto de que essa relação sua com Deus é a sua prioridade. Existir materialmente, fisicamente ou não existir é secundário. O importante é viver em comunhão com Deus, com a minha consciência. Então, de duas maneiras: sentir parte da criação de Deus, não é isso? E não sentir parte, não é, e aí ele diz assim, ó, e é ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Agora é mais do que isso. Não é só sentir Deus na sua consciência. Como é que é sentir Deus na minha consciência? Consciência é tranquilo. Deus está na nossa consciência. Está tranquila? Ou está perturbada? Atormentada? Aflita? Amedrontada? Ansiosa? Angustiada? Nervosa? Né? Não é mais agora só sentir Ele na sua vida, a paz. Agora é pelo raciocínio, ele falou, né? Então agora eu raciocinando, eu não consigo mais viver sem essa espiritualidade, sem essa evolução, sem essa proposta na minha vida. Nem que me pegasse hoje aqui, eu fosse abduzido pelos extraterrestres, né? Eu lá ainda continuaria a refletir sobre a minha relação com Deus e tudo mais. Então não é algo condicionado, é algo necessário para que eu me sinta vivo, existindo. E diz assim, é ser alguém ou alguma coisa no concerto do universo. Então ele está dizendo assim, que o universo é harmônico, como uma sinfonia, onde para se tocá-la, né, é necessário ter uma orquestra, digamos assim. Tá certo? Uma orquestra. O que é orquestra? Um monte de instrumento, um monte de pessoas, cada um trabalhando na sua proposta sonora, de colocar ali naquele grupo, naquela orquestra, naquele momento, direcionado, né, por quem conduz, pelo maestro daquela orquestra, onde ele contribui, coloca a preço, soma o seu dom de emitir um determinado som naquele exato momento. Tudo é muito bem direcionado pelo maestro. Então você não participa como quer, não faz o que quer, quando quer.
Você só faz o que o maestro pede quando pede e seguindo as regras da matemática musical. Então, é ser alguém ou alguma coisa no concerto do universo. E aí, esse eu acho que é o mais difícil para a gente pensar. Eu posso pensar assim hoje: será que eu estou sentindo Deus? Porque se eu estiver preocupado, atormentado, aflito, angustiado, nervoso, irritado, triste, angustiado, não tem espaço para Deus. Você está com isso, isso é sua prioridade, é o que você está trabalhando 24 horas do dia, os seus pensamentos ficam trabalhando assim. O raciocínio, não tem como mais negar, minha vida sem Deus, não vejo como seria possível. E às vezes fico pensando até como eu vivi um bom tempo sem nunca ter refletido sobre isso. Então tá bom. Agora a terceira parte é pensar: qual é o meu papel nesse concerto? Eu já estou fazendo parte deste concerto ou eu estou assistindo o concerto universal tocar essa melodia lindíssima? Qual é o meu papel? Eu acho que é uma pergunta que todos nós fazemos, estamos fazendo no momento que a Terra está passando agora, né? Porque a gente vê tanta notícia, guerra, fome, maquinando os tratados de autoritarismo nos países, dominando, doenças, todo tipo de exploração possível. Bom, quando a gente vê tudo isso, a gente fica pensando, chega, olha para cima, vê o céu bonito, todo estrelado, e aí a gente deve sentir um vazio, né? Porque fala, olha, eu não participei da construção do universo. Desse planeta também eu não estou no meio de nada disso. Eu só assisto a TV, vejo as notícias, vejo tudo, não sou eu que estou causando isso. Então, dá a impressão que nós não somos absolutamente nada na criação. Passamos vivendo dentro de uma bolinha, né? Pequenininha, eu saí de casa. Olha, eu estou saindo da minha casa, vou trabalhar, falta trabalho, vou me preparar para outro dia. E, olha, se eu deixasse de existir agora, o mundo sentiria a minha falta? Qual é o meu papel? Por que eu vim? Eu sei que atualmente, hoje, eu perturbo muito o mundo. Porque, olha, o lixeiro passa na minha casa e leva um monte de lixo. Então, poxa, no mínimo eu dou trabalho para o lixeiro. A natureza sabe que eu existo porque ela recebe da minha casa um monte de lixo que eu deixo para a natureza dissolver. Mas é algo de bom. Tem algo de bom que o mundo vai, essa orquestra do universo vai dizer: se eu tocar errado o meu instrumento, qual é o instrumento que eu toco? A primeira pergunta que eu faço: qual é o instrumento que eu toco nessa orquestra? De repente eu vou discutir que eu não toco nenhum, porque eu ainda nem fui me candidatar a fazer parte da orquestra. Eu estou vivendo no meu mundinho. Eu assisto a orquestra pela televisão, eu assisto daqui, eu sei dali, eu fico, mas eu participo de alguma coisa em si? Essa é a pergunta. Hoje está muito comum esses questionamentos. Bom, vamos entender que esse concerto é maravilhoso, ele é fantástico. Ninguém nasceu por acaso. Todos nós temos uma missão neste mundo, tá certo? E com certeza a missão sua neste mundo não é cuidar desta sua vida apenas. Não é cuidar de uma vida, é cuidar da sua vida. E ele por isso ele fez esse conceito. Vida não é uma vida. Vida é existência. Existência é infinita. Você está nesta vida para cuidar da sua existência infinita e da sua única vida. Mas às vezes você está levando muito tempo a cuidar da sua única vida e não da sua existência. Qual é o problema disso? O problema é o que a gente muito encontra nos umbrais. Pessoas que passaram a vida toda vivendo uma vida. E quando essa única vida acaba, ela não se vê mais existindo. Mas continua existindo porque o espírito não morre.
vai ficar no umbral. Porque como ela vai participar da vida se ela nunca enxergou a vida nem quando esteve no mundo material? Depois que morrer, aí sim ela vai pensar, mas agora eu já morri. Eu nem vida mais tenho. Por que eu não tenho mais vida? Porque eu não sou homem, não sou mulher, não sou pai, não sou filho, não sou avô, não tenho profissão, ninguém sabe onde eu nasci, ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe quanto eu ganho, não tenho mais salário, não tenho mais emprego. Você não tem mais nada. Você não tem mais nem um grão de areia, nem um fio de cabelo você tem. Então a gente vê aqueles espíritos no umbral vazios de si mesmo. Não é vazio do mundo, vazio de si. Porque a primeira pergunta que o socorro chega até o umbral e pergunta à pessoa é: quem é você? E não seu nome. Eu sou fulano de tal, vive na terra, fiz isso. Esquece. Você está aqui no umbral já tem 200 anos. Se alguém que está na terra acompanhou você, já morreu todos. Ninguém lembra de você. Eu quero saber quem é você. E aí nós vamos ficando no umbral. Por que a gente fica preso no umbral? Porque a gente fica vivendo o passado. Já que no umbral eu não tenho meu carro para sair de casa, eu não tenho minha casa para ficar dentro, não tenho minha família, não tenho meu emprego, não tenho meus filhos, não tenho herança, não tenho, eu fico parado naquele lamaçal. Sabe o que eu faço? Anos e anos no lamaçal, sentado, pensando o que eu era enquanto estava vivo na terra, como se fosse um sonho, lembrando de tudo, a casa que eu tinha, da família que eu tinha, do emprego que eu frequentava, do que eu desenvolvia, do que eu preocupava. E eu fico assim, anos e anos e anos e anos e anos, até quando a minha lembrança chega na morte. A hora que ela chega na morte, eu recomeço de novo. E eu fico assim, porque eu não consigo me ver sem aquilo que eu achava que sou eu. Esse é o problema. Até que o espírito consegue se esvaziar desse eu minúsculo para o eu maiúsculo, espírito. Sem esse esvaziamento, eu não consigo entender a minha existência. Alguns vão pensar assim, mas no umbral, eu sentado ali naquele lamaçal. Por que um lamaçal? Porque está uma bagunça a sua vida. Você está desmoronado. Imagina que que veio uma guerra e explodiu tudo. Só sobrou a roupa que você tem no seu corpo. Esse é o umbral. Você olha do lado, não tem nada. E o que você enxerga são pessoas piores do que você. Muitas vezes já estão mais lastimadas naquele ambiente do que você, porque estão tanto quanto você procurando saber quem elas são. E não o que elas perderam com a morte. Porque é isso que o morto fica lastimando. Eu não tenho mais casa para ir, não tenho mais família. Ninguém vai me chamar de pai, não vou mais chamar ninguém de filho. Não tenho mais esposa, não tenho mais profissão. Cadê meu carro? Cadê meu isso? Cadê meu aquilo? É triste. É um momento muito triste do espírito. Quando ele então começa a se permitir a aceitar novas orientações. Mas ele não vai lembrar das vidas passadas, não vai. Porque ele ainda precisa, ele está tão preso à vida que ele deixou na Terra, não tem como ele lembrar de outras vidas. Depois que ele esvaziar, o que é esvaziar? Cansar de relembrar, de conseguir extrair o mínimo de energia daquilo que ele foi do passado dele na Terra. Aí ele está pronto para conseguir lembrar das outras reencarnações, para supor em enxergar uma esperança na onde ele está. É triste, é muito triste, e muitos de nós levamos anos e anos e anos. Quanto tempo isso leva? Depende do apego de cada um por aquilo que ele está vivendo hoje e pensa que é isso, mas não é. E aí ele diz assim:
qual é então o meu raciocínio pensando com Cristo? Olha, essa vida é maravilhosa, ela é fantástica, ela vai ter muitos problemas, eu vou passar muitas dificuldades, muitas alternâncias, mas tudo é passageiro. Isso aqui não é a minha maior importância. A minha maior importância é o que eu estou aprendendo com tudo isso aqui, né? Porque a hora que morrer, tudo isso aqui acabou. Em um segundo, a morte só precisa nos encontrar por um segundo. Em um segundo você não é e não tem mais nada do que você tinha um segundo atrás. Agora a pergunta surge de novo para você responder. E você, quem é? Quem é você sem o seu RG, sem o seu CPF, sem a sua profissão, sem o seu sexo, sem a sua casa, carro, vida? Quem é você? Difícil para responder, né? Porque a gente está preso no ego. E aí, então, o raciocínio nos faz sempre nós estarmos acima dos acontecimentos da minha vida. Eu estou na minha vida, eu vivo a minha vida, mas não estou mergulhado, tomado por ela. Ela não é quem me dita as regras, sou eu que dito a regra na minha vida. Não é a minha vida que diz, hoje você não vai fazer o evangelho. Não, eu que digo, eu faço o evangelho tal dia na minha casa, todo dia. E digo isso para a vida. Vida, você pode fazer o que você quiser, mas no dia tal, hora tal, eu faço meu evangelho. Porque é a minha prioridade. Entendeu? Ou seja, eu estou acima dos acontecimentos diários da minha vida. E eu tenho uma vida aqui, ó. Tô tendo uma vida aqui. Ó. Eu tenho uma agenda aqui espiritual minha. E aqui tá meus acontecimentos. O Gu tá aqui, chama aquela, fala isso, mas ele tem a vida dele. Morreu essa, tudo bem, continua essa. Essa é a que continua depois da morte. Compreenderam? Essa é a que continua. Muitas vezes você já desencarna aqui e já é chamado para socorrer alguém do outro lado. Porque você desencarnando aqui, você já pertence a um grupo espiritual de socorro que você sempre teve uma agenda de socorro com eles. Quando você passa por outro lado, morre, ele fala, opa, seja bem-vindo, até que enfim vamos trabalhar junto finalmente. Vamos lá, vamos para tal lugar, vamos socorrer, vamos embora. Enquanto muitos ainda vão para o umbral, sofrer anos e anos para ficar, e agora? Com o que vai ficar minha casa? E aquele dinheiro que eu deixei no banco, esqueci de deixar senha para minha mulher, ou para minha esposa, para o meu marido. Para que eu não me perca nas tribulações da vida física, material e transitória, eu tenho que ter um projeto de vida espiritual. Um projeto de vida claro na minha cabeça. Porque aí eu tenho as horas de dedicação, o tempo de dedicação e metas para cumprir essa agenda que eu fiz para o meu projeto espiritual. Porque se eu não tenho, se eu só lido com a minha evolução, com questões espirituais da minha vida, quando der tempo, de vez em quando eu lembro ou quando tem necessidade, eu não tenho esse projeto. Então, ainda estou muito entrelaçado aqui, ó, com o mundo material. Ó, quer ver uma coisa muito interessante? O médium, Chico Xavier, ele ficava doente, né? A labirintite dele estava muito elevada, ele estava com uma febre muito alta e uma labirintite muito terrível atuando sobre ele. O que ele fazia? Muitos de nós já a faca e o queijo para dizer, não vou trabalhar espiritualmente. Não vou trabalhar espiritualmente. E não tem um real motivo, saúde física. Ele levantava e ia trabalhar. Sabe por quê? Porque ele tinha uma coisa assim, olha, eu tenho uma agenda espiritual, uma evolução. E eu tenho muitos problemas materiais, porque eu estou vivendo no mundo material e no mundo espiritual. O meu corpo adoeceu, meu corpo vai adoecer, vai curar, vai adoecer, vai curar.
Meu corpo vai passar necessidade financeira, vai ficar bem, vai ficar mal, vai ficar bem, vai ficar mal. Meu corpo pode ficar... Enfim, minha vida pode acontecer muitas coisas. Eu estou vivendo no mundo material. Mas eu tenho um projeto e um planejamento espiritual. Se eu não posso fazer nada agora pela saúde física minha, não significa que eu não possa continuar fazendo nada pela minha saúde espiritual. São coisas absolutamente diferentes. Então o que ele fazia? Para o homem físico, tomava o remédio e ia trabalhar. Faríamos isso? Ou nós misturamos tudo? Nós misturamos tudo. Observe. Misturamos, primeiro porque eu não tenho uma agenda espiritual de evolução, não tenho nada projetado na minha vida aonde eu quero chegar, nem o que eu sou hoje, onde eu estou, para onde eu quero chegar. Eu não tenho isso. Eu tenho projetos, um monte de vida material. Quanto dinheiro eu tenho no banco, onde que eu quero chegar, o que eu quero comprar, o que eu quero vender, o que eu quero formar, o que eu quero isso, o que eu quero aquilo. Isso eu tenho demais. Ixi, tem gente que tem um monte de projeto, mas espiritual não tem nenhum. Nenhum. E muitos dizem assim, eu nem penso nisso. A única coisa certa da vida de todos nós, quando nascemos, é que vamos morrer. O resto não tem nada certo, não. E, no entanto, nós estamos nos preocupando com a coisa mais transitória e mais incerta. E deixando de lado a coisa mais definida, mais concreta, mais infinita. Não é um contrassenso da nossa parte, é um contrassenso. E é isso que ele está falando. Esse contrassenso nosso. Muitas vezes a nossa relação, esperar em Cristo, não é esperar do Cristo. Em Cristo. Esperar com sentimento de paz, de consciência tranquila, de missão cumprida, de trabalho feito, com raciocínio. Eu preciso do Cristo, porque sem o Cristo não tenho como caminhar no vale das sombras, no mundo espiritual. Aqui nesse mundo eu não preciso, às vezes, muitas vezes do Cristo. Eu sei que se eu quiser ir em tal lugar, pego um GPS, vou lá, pego um ônibus e sigo. Eu sei que se eu estiver doente, eu vou no médico, o médico vai fazer os exames, vai me curar. Eu sei que se eu precisar de dinheiro, eu vou arranjar um emprego, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa. Aqui nesse mundo é o que eu menos preciso de Jesus, porque Ele me deu inteligência e me deu saúde para me virar. Mas onde mais eu vou precisar do Cristo? Depois que eu morrer. Aí eu tenho problemas espirituais, vou para a pátria espiritual, onde é totalmente diferente de tudo isso aqui. Está vendo como Emmanuel está tentando tirar a nossa ideia, que é uma bolha, para mandar nós para um lugar diferente, mas é o lugar real. Esse é o lugar real. Esse que nós estamos vivendo agora é transitório. Esse que o GPS te responde, se você está indo para o norte, para o sul, para o leste ou oeste, chama-se terra. Do outro lado não tem GPS. Para que lado você vai? Quando você acordar depois que morrer, para que lado você vai? Para onde você olha? Quem você vai ouvir? Quem você vai chamar? Já pararam para pensar? Alguns dizem assim, quem vai me socorrer? Quem vai te socorrer? Muitas vezes, alguns dizem assim, e os espíritos que estão conosco? Eles são iguais a você. Você passou uma vida toda preocupado, por exemplo, com a vaidade. Quando você morre, está cheio de espírito vaidoso. Como é que ele vai te socorrer? Você atrai os espíritos igual os seus pensamentos e os seus sentimentos. Nem aqueles que viveram com você, em torno de você, durante sua vida física, vai poder te ajudar. Vai todo mundo para lá, de lá vai ter todo mundo, e daqui a pouco você vai ser mais um que também vai obsediar em frangalhos, andando
pelo planeta Terra obsediando as pessoas, porque não sabe para onde ir. A quantidade de espíritos que a gente encontra no mundo espiritual e fala assim: para onde eu vou? Para onde eu olho só tem miséria, sujeira, dificuldade, sofrimento, gritos horríveis que o tempo todo, a escuridão. Ou a gente pensa que você vai sair do umbral como? Alguém vai ter que te tirar dali. Quem? Alguém me ama. Com certeza alguém te ama. Mas lembre-se, você que foi para lá. Continuando, na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. Nós, ainda cristãos, estudando o mundo espiritual, a vida espiritual, a sequência, a continuidade da vida física, nós tendo todo esse conhecimento, ainda nos comportamos como se a vida fosse acabar com a morte. Pronto, acabou. Uma coisa, é por isso que a gente precisa acordar. Uma coisa é eu saber, entender. Outra coisa é eu incorporar. Outra coisa é eu importar. Importar é trazer de fora para dentro. Exportar é trazer, pegar de dentro e colocar para fora. Eu não consigo me importar com os problemas espirituais. Eu sei que eles existem, eu ouço falar sobre eles, leio sobre eles, assisto filmes sobre eles, discuto sobre eles, mas eu não me importo com eles, eu não consigo fazer com que eles façam parte do meu raciocínio, da minha visão, do meu comportamento, da minha vida. Não consigo fazer isso. Ainda continuo pensando, fazendo, como qualquer pessoa que não acredita ou nunca ouviu falar. É como se eu tivesse na escola, assistindo o professor dar aula, eu entendi a aula do professor, eu vou responder as questões. Quer ver? Matemática é muito fácil da gente entender. O professor deu aula de matemática, explicou como resolve uma equação. Eu entendi a equação de matemática: soma, subtração, multiplicação e divisão. Ele deu a prova, eu fiz tudinho, eu estudei, fiz exercício, eu tirei 10 na prova, eu passei de ano. Mas eu não sei, por exemplo, contar dinheiro. Uma coisa é eu saber que aqueles números, com aquele sinalzinho, fazia assim, desse jeito, desse método. 10 mais 10, 20. Eu sabia fazer. 10 menos 5, 5. Agora eu não sei para que serve. Compreendeu? Então quando eu chego no dinheiro, por exemplo, alguém chega uma... Você fez... Que série que você estudou? Até que série você estudou? Ah, estudei até a 8ª série. Poxa, pelo amor de Deus, pode dar o caixa para esse rapaz. Ele não sabe contar. E como que ele chegou até a 8ª série? Ele não sabe contar. Caixa, somar e subtrair. Certo? Ele não sabe fazer. Por que ele não sabe fazer? Porque ele nunca pensou que aquilo que ele estava aprendendo serviria para isso. Veja a criança quando está aprendendo. Você ensina os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas depois que ela aprendeu a falar número por número, eu tenho que fazer com que ela entenda que aquele número representa uma quantidade. Porque para ela o número 1 ou a cor vermelha, tanto faz. Entendeu? Ela ainda não sabe que o número 1 é a quantidade. 1. 2 é a quantidade de 2. Ela decora o nome. Então ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí quando você pega para ela e fala assim: quantos carrinhos tem aqui? Ela fica olhando. E tem 3, por exemplo. Ela fica olhando.
Aí se você riscar o número 3, porque ela lembra que o número é 3, mas ela não sabe como que ela chegou na contagem de quantidade, o significado daquilo. É nós também com a religião. Eu sei que ela existe, eu entendo ela, mas não sei para que ela é importante na minha vida, aonde eu aplico ela. Por isso que a gente vai ver muitos religiosos no umbral. Pessoas que tinham conhecimento, pessoas que ensinaram até religião, pessoas que frequentaram. Mas se você falar assim, você não conhece Jesus? Lógico que eu conheço, eu frequentei tal lugar, então, por que você está aqui? Não é, veja que a pergunta de um benfeitor àquele que está no umbral não é uma pergunta a quem está no umbral. Porque quem está no umbral vai perguntar para o benfeitor, por que eu estou aqui? O benfeitor vai falar, eu não sei, eu queria saber por que você está aqui. Compreendeu? É a mesma coisa que você perguntaria para um rapaz da oitava série, por que ele contou errado? Quanto que é 1 mais 1? Ele ia dizer, quanto que é 1 mais 1? Você fala, não, mas quem tem que me dizer quanto que é 1 mais 1 é você que sabe matemática. Estou querendo te entender. E nós estamos sempre naquela ideia de que alguém vai nos responder o porquê nós estamos passando por uma situação que nós nos colocamos. Olha só, é diferente a visão. Então, ele diz assim, ó, na condição de encarnado, raros assuntos confundem como tanto quanto os da morte, porque a gente pensa que a gente nunca vai morrer. Quando a gente é pequeno, a gente pensa que nunca vai crescer. Quando a gente cresce, a gente pensa que nunca vai envelhecer. Quando a gente envelhece, a gente pensa que nunca vai morrer. Parece que a gente está sempre atrás. Há uma resistência de enxergar o que está por vir e de se comportar maduro, né? Saber, isso é inevitável, então não tem jeito. Mas quando chega, eu me fecho para a realidade que eu tentei evitar a vida inteira. E por isso eu fico preso no passado. E por isso eu fico no umbral anos e anos, ainda vivendo a vida que eu tinha física. Porque eu não quero enxergar a realidade. Eu não entendo a realidade. Tem espíritos que falam assim, ó, que os 10, 20, 30 anos que eles passaram no umbral, eles pensavam que eles estavam sonhando quando eles estavam acordados no umbral. Ele pensava que era um sonho que estava sempre se repetindo. E aí, então, exaustos por aquela situação, eles desmaiavam. E quando desmaiavam, eles lembravam da vida que tinha encarnado. E aí, então, eles pensavam que eles estavam vivos na lembrança e sonhando na existência. Que loucura! Você fala assim, meu Deus, inverteu todo. A nossa mente é extremamente. Mas é uma maneira de viver, né? É uma maneira de viver. Então, é imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Viu o que ele está falando? Pense. Você está esperando em Cristo? Primeiro lembre, você é um espírito imortal. Não perca essa... Eu dei uma palestra só sobre imortalidade. Dá uma palestra de 1 hora só falando sobre imortalidade. É chocante de ver como as pessoas têm dificuldade de pensar o que é imortal. Eu saber que não vou morrer não significa que eu estou preparado para morrer. Então, muitas vezes o conceito ele é muito maior do que eu consigo abarcar com o raciocínio meu. E aí eu tenho que fazer muito esforço para compreender isso. E imortalidade. Então ele estava noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo, que é o que a gente vive na Terra, transforma os homens em crianças. É isso porque muitas vezes a gente se comporta como criança da seguinte forma: após a morte, após
a interrupção abrupta da vida física, muitos de nós passamos um tempo no umbral chorando por ter morrido. Como a morte não pede licença, não combina com nós data, dia e hora, não dá tempo para fazer nada e nós nunca estamos preparados, ela sempre nos pega em alguma coisa em ação na vida. E aí muitas vezes eu me comporto como uma criança porque eu me sinto traído pela morte. Me revolto contra Deus porque eu não dei tempo de despedir ou fazer alguma coisa, ou sei lá. E aí eu passo primeiro por um grande período da minha existência no umbral, revoltado com a lei da natureza. Eu sempre soube, desde que eu nasci, que eu ia morrer, mas eu nunca aceito o dia da minha morte. Segundo, é como eu morri. Ainda tem essa. Quando eu então aceito que morri, aí eu não aceito por como eu morri. Porque eu morri com acidente, porque eu morri com doença, porque eu morri com isso, porque eu morri com aquilo. Aí eu passo a aceitar do porquê que eu morri. Agora eu vou ter que começar a aprender a viver como espírito. Compreenderam? Não vos prendais à idade do corpo físico, ele está dizendo. As circunstâncias e condições transitórias. Não se prenda à idade do seu corpo, às circunstâncias e condições transitórias do seu físico e da sua vida, tá bom? Não se prenda a isso. O que ele está querendo dizer? Não se prenda para isso, para evoluir, para crescer, para cumprir sua agenda espiritual, seu projeto de evolução. Ou seja, se você está novo demais, muitos pais dizem assim: por que você não traz por que você não leva seu filho na religião? É muito criança, é muito novo. Muito criança. Aí quando ele fica jovem, é jovem, você sabe como é que é, não vai ver. Aí quando ele fica adulto tem que trabalhar. Aí quando ele fica velho, enfim, os pais não fazem esse papel de levar o filho na religião, né? Então, não se prenda ao corpo físico, não tem idade. Não tem idade. Pode ir na religião. Fazer seu projeto, acompanhar seu projeto, aprender a fazer projeto, dar valor para essa parte espiritual. Tem que ter valor. Um homem não pode viver focado apenas na vida física. É como uma folha. Imagine que uma folha acreditasse que ela fosse a vida inteira ficar presa naquela árvore. Não é na natureza nada assim. Então, se o homem acredita que só tem uma vida física e toda a preocupação está nele, ele é como uma folha. Uma hora ele seca e vai se desprender do pé. E aí o que ele é depois de desprendido do pé? Porque folha seca, folha ele é quando ele está no pé, sendo alimentado. Seca é quando está no pé. No chão, nem folha seca ele é. Então, quem somos nós? Essa é uma preocupação. Aí ele fala assim: a filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico. As circunstâncias e condições transitórias. Não vai faltar circunstâncias difíceis, situações transitórias, para que você se ocupe demasiadamente com a sua vida material física. Mas você tem que ter um projeto na mente e falar: não, peraí. Não tem jeito, tá? Eu vou deixar isso aqui de lado. Agora é o momento da minha parte espiritual, é o momento do meu evangelho, é o momento da minha oração, é o momento da meditação, é o momento do meu estudo, é o momento da minha reflexão, é o momento da minha caridade, é o momento de eu, enfim, seja o que for, eu vou cuidar da minha parte espiritual, porque é a única coisa que eu vou levar. E aqui é uma escola. Escola não é 100% da minha vida. E aí, indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Às vezes, além de eu não ter esse projeto de vida, de evolução espiritual, eu ainda não consigo levar o pouco do conhecimento que eu tenho espiritual na minha vida
física. Vou colocar aqui num exemplo fácil de entender. Um aluno tem uma família boa que dá educação, que diz a ele, olha, quando você for pegar alguma coisa, passar na frente, pedir para passar, né? Pedir um espaço para passar, pede licença, pede quando for pegar alguma coisa de alguém, se a pessoa pode emprestar, diz obrigado. Ou seja, essa criança tem uma educação fantástica na casa dela, tá certo? Mas quando ela vai para a escola, ela se torna a criança mais mal educada que existe. Compreenderam o que eu estou tentando falar? Nós, muitas vezes, estamos fazendo isso. Eu estou tendo uma religião, um conceito, mas ainda, na minha vida física, eu ainda sou igual aos outros. Tá certo? Por quê? Porque esta criança não está levando para a vida dela na escola. Nossa vida, nossa escola não é a Terra, não é o planeta Terra, não é aqui. Eu não estou levando para a minha vida na escola o conceito da minha espiritualidade. Isso acontece. Muito, muito comum. Então, olha só. Por isso que ele está falando, indagai a própria consciência se permaneceis com Jesus. Se você mesmo indo na escola, você ainda é aquele menino que tem aquele pai, aquela mãe que te deu educação, que te ensinou a dizer obrigado, dá licença, por favor, ou não. Ou quando você vai para a escola, você vai ficar sabendo que você se torna uma pessoa mal educada, violenta, egoísta. Pode acontecer. E ele diz, e guardai o futuro, amando e realizando com bem. Guardai o futuro não é se preocupem com o futuro, porque senão você não vive o presente. Mas guarde o futuro, quer dizer, não perca ele de foco. Ele existe, guarde. O futuro amando e realizando com o bem. Porque é isso que você vai ter lá na frente, o que você faz hoje. Consequência. Convicto de que a esperança legítima não é repouso. Então ninguém vai descansar depois que morrer. Ninguém vai descansar depois que envelhecer. Nós temos que ter isso na cabeça, tá, gente? Talvez o que você possa falar é, depois que eu envelhecer ou morrer, eu vou ter o direito de fazer o que eu amo e o que eu gosto de fazer. É possível, é possível. Depois que você envelhecer, aí você vai estar maduro, vai estar mais experiente, provavelmente já descobriu o que gosta e o que ama, vai ter se aposentado das obrigações profissionais terrenas e vai estar livre para fazer aquilo que você gosta e já descobriu que faz. Na Terra, estou falando agora na Terra. Agora na vida espiritual, pode ser. Pode ser que ao desencarnar, você teve toda uma experiência na Terra, viu tudo aqui. Com a experiência que você teve na Terra, com o aprendizado que você teve na Terra, você amadureceu. E agora, na espiritualidade, você vai poder... Já tem, experiência, conhecimento que você aprendeu na Terra. Por exemplo, aprendeu a caridade, aprendeu as regras, leis do mundo espiritual, do universo, da vida após a morte, da perpetuação da existência do espírito, dos trabalhos do bem na Terra. Bom, agora quando você morrer, você vai poder fazer o que você gosta. Tá certo? Agora, pode ser que o que você goste não seja algo evoluído. Aí, nesse caso, é algo... Você vai estar num plano, desejando, sonhando e querendo fazer algo de pessoas encarnadas. Aí você vai ser um obsessor. Aí você vai ser uma alma, uma assombração. Mas estou falando assim, daqueles que estão seguindo o seu aprendizado, colocando em prática aquilo que sabem, aprendem, para... Porque o que é estar livre?
Estar livre é poder decidir por aquilo que você quer, mas seguindo as leis de Deus. E por que eu tenho que seguir as leis de Deus? Se eu estou seguindo a lei de Deus, eu não sou livre, Guto? É livre, porque as leis de Deus foi criada para o teu melhor. Então, se você for se você não seguir as leis de Deus, você está fazendo uma escolha para o teu pior. Não que você não possa escolher, pode, mas está indo para o lado que vai ter consequências danosas para você. Mas a sua liberdade é poder escolher. Naturalmente, o que leva você a escolher algo pior para você não é a liberdade, mas é a ignorância com a liberdade, a indisciplina com liberdade, a irreflexão com liberdade, a imaturidade com liberdade. Tá certo? Porque se você tiver qualquer coisa de consciência com liberdade, você teria escolhido a lei de Deus. Porque é o teu melhor. E guardai o futuro, ele está dizendo, amando e realizando com bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança num trabalho incessante. Você vai sempre trabalhar, sempre trabalhar, sempre trabalhar. Não importa. Trabalho. A gente precisa entender que essa ideia de que trabalho é castigo veio lá da época de Adão e Eva, do paraíso, em que o homem não trabalhava e tudo lhe era provido. Então, a partir do momento que ele peca, ele recebe um castigo, segundo a Gênesis, ele recebe um castigo de Deus que ele passará então a ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, a trabalhar. E nós então entendemos que o trabalho é uma punição, o trabalho é um castigo. Não é. Existe no livro dos Espíritos, inclusive, a lei do trabalho. Gente, trabalho é progresso, trabalho é desenvolvimento, trabalho é ação. Nunca pense em ficar sem fazer nada. Não. E outro, mas o que é um trabalho? Eu acho que o mais importante é a definição do trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Olha só o que é trabalho. Isso é trabalho. Trabalho não é emprego. Não. Emprego e trabalho são coisas diferentes. Tem muito emprego que você não trabalha, tem muito trabalho que você não tem definição de emprego. Toda ocupação útil é trabalho. Útil de que forma? Útil para o bem. Útil para instrução, desenvolvimento, crescimento, progresso. Isso é trabalho. E isso é importante para nós entender. Por isso que o Espiritismo não é contra trabalho. E por isso que os médios, os mencionados, trabalham até o último suspiro de vida. Eles estão trabalhando. Mas ele se aposentou. Ele não está empregado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É trabalho, produtividade, a serviço do bem, do próximo e de si mesmo. Compreender o que é esperar em Cristo não é essa coisa que muitas vezes a gente fica tático, essa paradeira. Não, Deus resolve, Deus faz, Deus provê. Não é assim.